Na verdade, são duas formas mais fáceis de você ver se esse projeto faz sentido ou não. A primeira é você identificar quem tem esse problema e como a pessoa resolve esse problema atualmente. E aí, cara, você vai aprender muito, assim. Por exemplo, pessoas que usam Excel para resolver o problema delas, são pessoas que provavelmente não vão trocar o Excel por outras ferramentas, porque ela já está acostumada a usar o Excel a vida inteira. Então, quando você pergunta para ela como ela resolve isso e ela fala que ela usa Excel há 20 anos para resolver isso, claramente essa pessoa não usaria a sua ferramenta para resolver o problema dela, entendeu? Porque daí já é um problema já cultural e nem tanto tecnológico, né? Hoje eu vou conversar com o Bruno Okamoto. Ele trouxe o conceito de microsas Brasil, é especialista no assunto, está construindo aí um portfólio também de microsas. Tudo bem, Bruno? Obrigado por aceitar o convite. Poxa, obrigado pelo convite, Edu. Prazer enorme estar aqui com vocês e espero criar uma boa experiência aí para os nossos ouvintes. Oh, com certeza, né? Só antes da gente começar, a gente vai conversar aqui, né, aprofundar sobre microsas, enfim. Queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor para quem estiver aqui acompanhando a gente. Claro. Bom, gente, prazer enorme estar com vocês. Eu sou Bruno Kamoto e eu sou um nerd, galera. Eu sou um nerd desde que eu me conheço como ser humano. Sempre gostei muito de tecnologia, de startups, de empreender. E eu tô nesse jogo, né, nessa bolha de startups desde 2012, já faz algum tempinho. E em 2021 eu acabei me apaixonando por esse conceito de construir um lifestyle business, de construir algo que não fosse tão binário, né? Porque antes era muito binário, assim, ou você largava o emprego para montar uma empresa de alta escala, ou você vivia de freela e CLT, né? Então só tinha esses caminhos. E aí, de repente, me deparei com esse termo, e aí quando a gente pega um momento de mercado onde está cada vez mais fácil se construir produtos, né? E aí vindo na commodity. Então eu tô um pouco nesse momento agora trazendo a beleza que é dessa terceira via, né, para o mercado brasileiro e sou um entusiasta e apaixonado muito por esse tema, assim, e as oportunidades de micro SaaS no geral, né? Boa, muito bom. E para você que está acompanhando aqui a ideia é a gente entrar nesse assunto porque muita gente de tecnologia se interessa por esse assunto. Às vezes a gente curte muito programar, pensa ali em vários produtos que a gente poderia criar, às vezes põe a mão na massa, não dá tão certo assim. Enfim, a gente vai tentar entender como é que a gente consegue trilhar um bom caminho para a gente criar um microsas ali de sucesso, ter uma receita legal, enfim, por aí vai. Mas antes da gente entrar de fato, vamos dizer assim, nesses detalhes de como a gente faz para chegar lá, eu queria, Bruno, te pedir para você contar um pouquinho sobre o panorama atual de microsas no Brasil e que a gente talvez possa esperar aí para os próximos 5 anos. Legal, cara. É curioso, né? Quando eu comecei a falar sobre micro SaaS em 2021, essa palavra tinha menos de 100 buscas no Google por mês, assim. Então, era um termo meio fantasma, assim, né? E aí, quando eu falava sobre micro SaaS, existia muito um grande ponto de interrogação na cabeça das pessoas, né? As pessoas pensavam, pô, micro SaaS quer dizer que é um SaaS pequenininho? É, é uma versão miniatura, pocket de SaaS? É, é uma versão que, tipo... Então, se eu tenho um SaaS que me gera R$ 50 por mês, isso é um micro SaaS? E isso foi muito engraçado, assim. E aí, com o tempo, eu comecei a falar para as pessoas, não, assim, faz sentido racional, mas micro SaaS, eles são softwares que, por natureza, eles querem ser simples. Então, eles não querem ser o maior ou o melhor ou resolver todos os problemas para todo mundo. O micro SaaS, ele quer resolver uma coisa muito bem para um nicho muito específico. Além disso, o micro SaaS, ele é algo que ele tem o propósito de ser um projeto paralelo, né? Não necessariamente isso é uma regra, mas assim, a grande maioria das vezes o micro SaaS ele é um side project que as pessoas constroem para ter uma renda extra, para ganhar um pouquinho de dinheiro. E esse termo surgiu com muita força na pandemia, principalmente no mercado dos Estados Unidos e na Europa. Então, os indie hackers, que são as pessoas por trás do micro SaaS, são nômades digitais, então esse movimento surgiu muito com os nômades querendo viajar ao mundo e ter independência física, mas para eles poderem ganhar grana, eles tinham que tipo, ter algum tipo de software, né? Alguma coisa que pudesse gerar receita recorrente. Então, muitas pessoas começaram a criar esses softwares e eles usavam muito o Twitter na época, né, o X, para compartilhar como estava sendo essa jornada de viajar o mundo e criar software. E aí, cara, quando eu conheci esse termo e eu vi esse estilo de vida, eu achei isso fantástico. Mas eu fiquei pensando, cara, no Brasil, a galera não tem muito essa pira de tipo, eu vou pegar um mochilão, vou trabalhar na Bahia e vou ter um software. Agora eu vou pro Paraná. Tipo, meio que a pira da galera era muito mais focado em desenvolver novas skills e renda, né? Então, quando eu conheci esse termo, cara, eu falei, meu, isso aqui é maravilhoso. Esse conceito de você construir algo pequeno e enxuto, né? Porque no Brasil
é muito binário, que nem a gente estava falando antes. Então, quando eu comecei a trazer isso para o Brasil, eu entendi duas coisas. A primeira coisa que eu entendi é que eu precisava contar uma história para as pessoas entenderem o que é micro SaaS. Porque as pessoas. Nunca vou convencer ninguém de algo só falando assim, isso aqui é muito bom, use. Então, assim, eu tinha que falar para as pessoas que isso era muito legal, mas as pessoas tinham que achar divertido de entender o conceito, né? E a segunda coisa que eu entendi que eu precisaria fazer seria que eu precisaria criar um ambiente para que as pessoas pudessem falar disso. Porque como é algo novo e meio fim de funil, as pessoas precisavam de algum lugar para elas se encontrarem e trocar ideias sobre o assunto. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, foi muito assim, despretensioso. Eu criei uma newsletter com a intenção de falar sobre algo que eu acredito. E aí, quem quisesse ler, poderia ler. E, cara, newsletter é uma coisa muito íntima, se você parar pra pensar, né? É um e-mail que você recebe, às vezes, no seu trabalho profissional, você tem uma inbox cheia de e-mails do seu chefe, da sua equipe, de alinhamento, e aí você pinga um e-mail de microsas lá. E no meio de todo aquele furacão, naquele caos, o cara tem um pouquinho de diversão, um pouquinho de algo que gere tipo um incentivo, gere uma inspiração, assim. Então eu comecei com essa diversão, falando para as pessoas de como eu acreditava que talvez o mercado de startups ele estava indo por um caminho que eu não acredito mais tanto, que era muito essa história do herói que tem que se ferrar, o cara tem que ir lá, mergulhar, passar 10 anos para um dia ganhar grana com exit ou com IPO, tipo, porra, velho, né? Acho que, assim, eu não sei, o cara que inventou essa história não deve ter filhos, também não deve ter contas para pagar em casa, porque assim, viver 10 anos de porra louca é meio suspeito. Mas a minha ideia foi essa, assim, chegar pra galera mais early stage e falar assim, olha, galera, de vez vocês irem ficarem buscando um monte de investidor anjo para vocês iniciarem um ciclo de ficar pegando venture capital toda hora, por que vocês não montam um projetinho em paralelo a uma atividade principal, não larga o emprego, não pega investimento anjo e vai construindo algo no seu tempo? Então, todo o início dessa jornada foi com essa epifania de entender o conceito e de tropicalizar ele através de uma história mais bonita para tentar mostrar para uma bolha, que era a bolha de startups, que existe um caminho alternativo e mais saudável. E com o passar dos meses, eu comecei a entender que a maior parte dessa minha bolha de pessoas que viam muito valor no termo microsas não era só de startups, mas era também da bolha de marketing digital e da bolha de devs. Então, dando um rápido contexto, desculpa meu monólogo aqui, mas a bolha do marketing digital, coincidentemente, estava num timing muito parecido com esse timing de startups. Então, enquanto as startups estavam nessa recessão financeira, sem investidor e tal, a bolha do marketing digital estava tipo assim, mano, já vendemos tudo que é curso, já tem curso para todos os lados, já tem curso de como fazer curso, já tem curso de como vendedor de curso vende curso. Então, assim, cara, tipo, saturou, né? E aí essa galera chegou no momento que eles falaram assim, cara, a gente precisa avançar na cadeia de geração de valor. Então, a cadeia de geração de valor, elas são 3 degraus, né? Eu te ensino a fazer, eu faço com você ou eu faço por você. O infoproduto, ele só vai até a segundo pilar, que é onde ele te ensina a fazer. Então, se você quer que ele faça algo por você, isso já é mentoria, já são coisas de outros níveis. E aí a gente está falando daqueles produtos high ticket que a gente vê, aquelas imersões, que o cara paga 100k, 50k, 30k, que o G4, inclusive, faz isso muito bem. Mas é algo que, para escalar, você depende de equipe, depende de um monte de fatores. Então, não é todo mundo que tenha isso. E aí, de repente, quando você junta esse desejo do marketing digital de ter recorrência, de resolver problemas reais e junto com um momento de mercado que a barreira de produto, de tecnologia, ela é muito mais acessível, né? Porque até uns 5 anos atrás você precisava de uma puta equipe para você desenvolver um software. Cara, casou muito bem. Então o mercado do marketing digital começou a olhar para a microsas e falar assim: isso aqui me dá equity, me dá recorrência, é fácil de fazer, eu já manjo de distribuição e marketing. Então a bolha do marketing digital começou a olhar muito afinco para isso. E aí muitos peixes grandes lá em cima da pirâmide começaram a falar assim: SaaS é a nova onda, SaaS é o futuro. Então casou bem. E a bolha de dev, ela começou a surfar essa onda por acidente também. Então os devs já estavam surfando essa onda na gringa e tal, mas no Brasil a galera não conhecia muito isso. Mas de repente os devs começaram a falar assim: peraí, então você está dizendo que eu tenho uma oportunidade de fazer algo que eu já manjo tecnicamente de fazer, que eu já faço para os outros, mas fazer para mim? Porra, eu nunca tinha para pensar nisso. Isso aqui é mind blowing, sabe? E aí os devs começaram a pirar com a possibilidade deles fazerem algo que eles sentem tesão, que é de certa forma meio que a área de lazer deles, codar, alinhar isso com o desejo de ter uma renda extra sem que dependa deles ficar vendendo a hora deles toda hora para os outros.
Então, para os devs, o maior desafio deles é assim, preciso aprender sobre marketing digital, que é 50% do caminho andado. Então, meio que casou muito bem o timing das três bolhas estarem no momento. E aí chega um cara aqui de óculos, nerdão, contando uma história bonita, e aí veio a casar com um bom timing, com um bom momento de mercado e com essa evolução das tecnologias e esse desejo das pessoas. Então, esse é um rápido contexto aqui, uma fotografia do mercado como um todo e como cada um está olhando para a MicroSAS hoje em dia, sabe? Boa, tem muita coisa aí que dá pra gente entrar aqui na parte de marketing, vendas, enfim. Mas antes eu queria só dar um passo atrás aqui, começar bem do básico, porque assim, a gente tem algumas ideias de coisas que a gente eventualmente pode criar, que pode ter sucesso e tal. Normalmente a gente tem mais ideias do que a capacidade de executar e também de ter sucesso, né? Porque, cara, a maioria provavelmente vai acabar dando errado ali, é super natural isso. Aí eu queria entender um pouquinho, até pela tua experiência, como é que a gente faz para ter boas ideias, né, do que criar. Como é que essas ideias surgem, de onde a gente puxa isso, da própria experiência, de outras pessoas, enfim, para onde a gente olha para a gente conseguir ter ideias ali razoáveis, pelo menos para a gente começar. Uma ótima pergunta, Edu. É, Cara, as melhores ideias que eu vejo nascer, elas normalmente são ideias que as pessoas querem para resolver algum problema delas. Então, ou delas ou de algum familiar muito próximo a elas, assim. Então, normalmente, as pessoas, eu, você, todo mundo, a gente tem uma rotina muito estabelecida. A gente acorda, a gente toma o mesmo café da manhã no mesmo horário, vai para academia no mesmo horário, leva os filhos na escola. E essa rotina faz com que a gente viva muito no piloto automático. Então, a maioria das pessoas, elas se consideram não criativas simplesmente porque elas não param para prestar atenção ao redor delas. Então, eu acredito que as melhores ideias são as ideias de problemas que você tem, de coisas que você parou e prestou atenção, e você percebe como você faz o mesmo trabalho repetitivo inúmeras vezes na sua rotina, mas uma hora cai a ficha e você fala, porra, isso aqui tá me incomodando. Essa planilha de Excel tá me enchendo o saco. Esses macros aqui tão chatos pra caramba. Meu chefe sempre pede as mesmas coisas. Minha esposa sempre faz as tarefas repetitivas para vender as coisas que ela faz de comida, entendeu? Então, assim, quando você para e vê, a gente sempre está lidando com interfaces desatualizadas, com situações repetitivas, com trabalhos repetitivos, né? A gente pega pequenos comerciantes, então quase, né, várias famílias têm, às vezes até, né, empreendedores na família, às vezes tem uma loja, às vezes tem alguma coisa. E aí quando você para conversar com essa galera, cara, é sempre os mesmos problemas, sabe? É às vezes um processo, o cara tem que ficar fazendo várias vezes, tem que contratar uma pessoa para fazer esse processo, né? Você pega empresas grandes, tem equipes de 15, 20 pessoas para ficar recebendo nota fiscal de fornecedor e ficar lidando com os mesmos inputs. Então, as melhores ideias de microsas que eu vi surgirem até hoje, nesses 3 anos, de longe, foram ideias que a gente chama do Scratch Your Own Itch. Então, é a galera coçando a própria coceira. Então, esse aí já é o número 1, assim, de oportunidade. Então, a dica que eu dou é assim, pare e preste atenção. E tudo aquilo lá que é repetitivo, desatualizado, ou que você faz muito frequentemente, provavelmente aí tem uma boa ideia de microsas. Outro caminho que eu vejo que a galera tem muita ideia é as pessoas meio que, eu não vou dizer copiar, mas eu vou dizer roubar alguns conceitos, né? Então, assim, tem muitas pessoas. O SaaS, no geral, ele é feito para atender muita gente, né? Porque a tese do SaaS é assim, vamos escalar. Então, para você escalar, você precisa, cara, atender muita gente. Então, tem muito SaaS que ele se propõe a atender muita gente, mas ele cresce muito e ele deixa muita gente de diferentes categorias insatisfeitas debaixo do guarda-chuva deles. E aí a gente pode entrar numa tese de que os agentes vão substituir isso e tal, e até correto esse raciocínio, mas no final do dia, quando você pega essas grandes SaaS, tem muita oportunidade de pessoas mal atendidas que eu vejo muitos empreendedores pegando grandes SaaS e lançando uma versão miniatura com menos funcionalidades para atender uma cauda longa, né? Um outro caminho é você ver, por exemplo, pesquisas de Google. Então você vai ver que existem muitos problemas que você tem e que muitas pessoas igual você têm, e as pessoas normalmente pesquisam por esse problema no Google. Pesquisam friamente pelo problema, não é nem a solução, assim, tipo, as pessoas pesquisam o problema. E, cara, você vai ver que existe muitas oportunidades de cauda longa de pesquisas que têm uma baixa dificuldade de ranquear no Google, que elas são completamente inexploradas. Então tem um SaaS da minha comunidade chamado Super Nichos, que ele faz essa pesquisa, ele te traz várias caudas longas que tem na internet disponíveis, ele te traz tipo centenas de milhares de palavras e, cara, a galera vai lá e constrói microsas em cima disso, ou copia um SaaS, lança outro.
E um terceiro caminho, para a gente não ficar tanto tempo nessa parte de ideias, mas que é um assunto muito interessante, é a galera copiar a SaaS da gringa mesmo. Então, como o micro SaaS já é um termo que já está consolidado nos Estados Unidos, tem muitos diretórios com SaaS, de IaaS e tal. Então, o que eu vejo também é a pessoa ir lá e copiar uma versão gringa e trazer para o Brasil e fazer uma versão abrasileirada disso, né? Tropicalizar esse SaaS. Então, tem vários caminhos para você ter uma ideia, mas eu sinto que os melhores SaaS eles performam bem quando o empreendedor resolve o próprio problema dele, porque aquela premissa de se apaixonar pelo problema e não pela solução, ela é muito verdadeira. Então, quando o cara quer resolver um problema dele, de um familiar, da esposa, tipo, ele faz isso com muito tesão, com muita vontade. E mesmo que ele não consiga, e ele fique batendo a cabeça várias vezes para tentar solucionar, porque ele não consegue arranjar os clientes, não consegue fazer um go-to-market, ele insiste porque ele quer resolver aquele problema no matter what, sabe? Já, tipo, o cara que copia, que faz uma solução, tipo, às vezes os primeiros entraves que o cara tem, o cara fala, essa ideia não era tão boa. E aí ele partiu para a próxima. Então, faltou aquele amor pelo problema, né? Então, mas acho que esses são os caminhos que eu mais vejo, assim, Edu. Não, realmente, assim, quando a gente tenta resolver o nosso próprio problema, talvez fique até mais fácil de saber se o problema de fato está sendo resolvido, né? Agora, quando a gente. Esse ponto acho que é bem interessante a gente entrar nele, né? Que é assim, eu tive a ideia ali, você comentou aqui, né, de várias possibilidades ali, né? Várias, vamos dizer assim, ângulos diferentes para a gente conseguir ter ideias. A gente escolhe uma delas eventualmente, começa a executar. Agora, como que eu sei, por exemplo. Porque assim, não necessariamente eu vou ter um sucesso grande de cara. Então, como que eu sei se vale a pena continuar com aquela ideia, que talvez não esteja dando tão certo quanto eu esperava no começo? Quanto que talvez seja melhor perseverar um pouco mais? Então, como é que eu modulo isso aí para conseguir ter um caminho melhor? Porque se parar cedo demais, talvez, cara, você não deu tempo suficiente, mas se parar tarde demais, você perdeu muito tempo aqui. Então, tomar essa decisão, imagino que não seja tão fácil. Então, o que eu posso considerar aqui para tomar uma decisão razoável? Uma ótima pergunta, Edu. Cara, normalmente, grande parte do processo de validação para descobrir se uma ideia faz sentido ou não vem de conversar com as pessoas que têm o problema. Então, vamos pegar um exemplo, né? Eu tenho uma ferramenta chamada My Group Metrics, que é uma ferramenta que ela faz resumos de grupos de WhatsApp. Essa ferramenta, ela me gera aproximadamente R$ 150.000 por ano de renda. Uma renda extra, assim. É um belo de um micro SaaS gostoso. Só que, cara, ferramentas de WhatsApp, elas são completamente horizontais, porque todo mundo no Brasil usa o WhatsApp. Então, tipo, quando eu fiz uma ferramenta que ela resumia grupos, ela resume as conversas dentro de um grupo, né? Então, todo dia, às 6 da tarde, ela resume tudo que a galera falou naquele grupo e ela manda. E a minha ideia era muito simples, assim. Eu tinha muitos grupos, muitas conversas, e eu só sou uma pessoa com 24 horas no meu dia, eu não consigo acompanhar tudo isso. Só que eu sabia que essa ferramenta ia viralizar. Eu sabia que quando as pessoas começassem a ver o resumo, todo mundo ia querer pôr ela no grupo. Então, eu não sabia se essa era uma ideia boa ou não. Eu não sabia como validar ela, não sabia com quem validar ela, eu não sabia nada. Não tinha nem ideia do que fazer com essa ferramenta. Mas eu sabia que ela ia viralizar. Eu sabia que ela ia, tipo, a galera ia sair pondo nos grupos e ela ia crescendo. Assim. Quando eu lancei ela, eu pus ela em 9 grupos do WhatsApp. E em 30 dias ela estava em 280 grupos, resumindo, tipo, 8.000 mensagens por dia, mais até. E, cara, como que eu fiz para descobrir se essa ideia era boa ou não? Eu primeiro comecei a pensar e criar hipóteses. Então, a minha primeira hipótese foi assim: eu acho que existem outros Brunos por aí que pagariam, tipo, sei lá, 10 pila por mês para receber os resumos no privado, de vez ela ter que abrir os grupos para ler os resumos. Bom, é uma ideia, é uma hipótese pé no chão, assim, faz sentido, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei esse bot e toda vez que alguém mandava mensagem pro bot para tentar entender o que ele fazia, o que era esse bot, como contratar, ele mandava uma mensagem automática. Ó, eu sou um bot do WhatsApp e tal, eu não consigo responder essas mensagens, mas se você quiser contratar para receber os grupos as mensagens dos grupos no privado, você tem que pagar esse link do Stripe aqui, R$ 5 por mês e tal. E aí o bot começou a viralizar, mas os pagamentos não iam proporcionalmente à viralização. E aí eu ficava tipo, porra, cara, o que eu faço pra conseguir, né? Como que eu faço pra descobrir? Aí eu tive uma ideia, eu falei, sabe o quê? Eu vou desligar essa minha ferramenta de múltiplos grupos e vou começar a fazer um teste. E eu falo assim, ó, quem levantar a mão e mandar mensagem pro bot pra reclamar, eu vou colocar ali uma ferramentinha de suporte por trás e eu vou responder as pessoas. E aí, cara, eu comecei a desligar o bot de 30 grupos por dia, assim, 30. E de repente eu comecei a ver uma galera levantando a mão, assim.
Pô, o bot parou de funcionar, eu precisava muito desse bot, cara, esse bot é muito importante, porque não sei o quê, porque meus alunos precisam muito, porque eu senti que meu engajamento aumentava, 6 horas da tarde o grupo movimentava, porque todo mundo queria ver o resumo e começava uma conversa em cima do resumo. Eu fiquei, peraí, engajamento? Ah, interessante, né? Proposta de valor e engajamento. Nunca tinha para pensar nisso. Aí, cara, eu comecei a descobrir que as pessoas que mais reclamavam eram infoprodutores e agências de marketing e empresas. Então, as empresas tinham muitos grupos com clientes internos e tal, e elas precisavam do controle. As agências de marketing tinham muitos grupos de interface com os clientes, então eles precisavam saber o que os squads deles e os clientes estavam conversando nos grupos. E os infoprodutores precisavam para controlar o que os alunos estavam conversando, para os alunos não desengajar, porque se os alunos desengajam do grupo, é churn. E aí eu comecei a entender que minha proposta de valor era engajamento. Tudo isso só apenas desligando o bot do grupo. Então, qual que é a moral da história? Assim, depois eu descobri que eu cheguei para esses caras, né, só para concluir a história, e falei assim, cara, ó, se quiser continuar com a ferramenta, agora é 60 pila por mês. E aí, cara, as pessoas começaram a pagar. E aí eu comecei a entender. Quem pagava era cliente, quem não pagava não via sentido. E aí, a partir disso, eu comecei a entrevistar as pessoas, comecei a entender mais a dor e fazer o processo de discovery. Então, qual que é a moral da história, Edu? No final do dia, existem muitas ideias, boas, ruins, ideias fáceis de executar, ideias difíceis de executar. Mas a forma mais fácil de você ver que seu projeto para de pé, na verdade, são duas formas mais fáceis de você ver se esse projeto faz sentido ou não. A primeira é você identificar quem tem esse problema e como a pessoa resolve esse problema atualmente. E aí, cara, você vai aprender muito, assim. Por exemplo, pessoas que usam Excel para resolver o problema delas são pessoas que provavelmente não vão trocar o Excel por outras ferramentas porque ela já está acostumada a usar o Excel a vida inteira. Então, quando você pergunta para ela como ela resolve isso e ela fala que ela usa Excel há 20 anos para resolver isso, claramente essa pessoa não usaria a sua ferramenta para resolver o problema dela, entendeu? Porque daí já é um problema já cultural e nem tanto tecnológico, né? Então, quando você faz esse processo de conversa com as pessoas, cara, você assim, você consegue na hora entender se faz sentido ou não o que você está pensando para esse público. Então, para mim, isso é uma condição no-brainer, assim. A segunda, cara, é fazendo um MVP ou uma estrutura de fake door. Então, no meu caso, eu fiz um MVP que eu gastei, tipo, sei lá, R$ 1.000 em uma semana para testar essa ideia. Ou um fake door, se você não é uma pessoa técnica, eu não sou técnico, né? Eu paguei um dev no caso. Fake door é você fazer uma landing page e aí você coloca as pessoas como se fosse um SaaS na landing page, você joga as pessoas para lá e quando as pessoas querem saber mais do produto ou querem comprar qualquer coisa, você joga ela para falar no grupo do WhatsApp com você. Então, a landing page do fake door, ela simula um SaaS, um produto que não existe. E aí, quando as pessoas vêm falar com você, você entra em contato com elas para entender o porquê elas estão buscando isso, qual é a dor delas e tal. Ou seja, volta para a etapa 1, que são as entrevistas, né? Então, no final do dia, cara, os melhores caminhos são esses, assim, começar muito enxuto, entrevistar as pessoas. E você só vai saber se essa sua ideia faz sentido ou não a partir do momento que você ganha dinheiro. E o dinheiro é o que vai conduzir qualquer ideia das boas e das ruins, que é onde a grande maioria das pessoas cai num limbo. Porque a gente pega, tipo, muita gente técnica. Porque, cara, no final do dia, construir produto é muito tesão, né? Você, tipo, cara, é um quadro em branco que você fica desenhando, viajando. Nossa, quero ter essas funcionalidades, quero dessa cor e tal. E às vezes o que a gente acredita e o que a gente fica pirando não é o que todo mundo pira e não é o que todo mundo acredita. Então, às vezes, quando a galera vai direto do MVP, principalmente a galera mais técnica, às vezes o cara passa 3, 6 meses montando um produto que o mercado não quer. Por isso que o caminho mais rápido, que todo mundo fala, é, cara, constrói e lança, porque no final do dia, dinheiro é o que vai ditar se faz sentido você seguir com essa ideia ou não. Então, se você está tendo um ciclo de venda muito longo, muita objeção, tipo, você sabe que a pessoa tem a dor, você sabe que ela precisa da solução, mas ela, tipo, agora não é um bom momento, agora não vai dar, agora eu estou ocupado, tal. Cara, é porque você realmente não chegou numa proposta de valor boa. E aí talvez esse é um bom sinal de que seu negócio não para de pé. Como que você vai montar um projeto paralelo à sua CLT, sendo que você tem que dedicar, tipo, 3 meses de follow-up com um lead para assinar uma ferramenta de R$ 150? Aí é meio bom senso, assim. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho, sabe, Edu? Eu achei muito legal quando você falou ali do Excel, né? Que a pessoa não vai sair do Excel, porque eu trabalhei numa empresa onde a gente criava alguns dashboards ali com inteligência e tal, para ajudar a tomada de decisão dos clientes. E a gente percebeu que muitos clientes não usavam. E a gente queria muito que eles usassem a nossa inteligência, vamos dizer assim, conseguir extrair, né? A partir dos dados deles. E no final, o que os clientes queriam era um negócio tão simples quanto exportar para Excel e depois eles continuavam o trabalho lá. Cara, a gente nunca ia ganhar disso, realmente. Então, a competição muito dura, vamos dizer assim, a competição com Excel.
Mas enfim. Outro ponto que eu queria entender contigo, assim, você já entrou nessa parte de dinheiro e tal. Eu acho que, invariavelmente, a gente vai ter que pensar em marketing, vendas e tal. Então, talvez, vamos dizer assim, qual o mínimo que. Vamos pensar aqui, uma pessoa que trabalha com engenharia de software, talvez um desenvolvedor ali, cara, que quer criar um microsite dele. Qual o mínimo que ele precisa saber sobre marketing e vendas para conseguir ter sucesso com o SaaS que ele está lançando? Cara, a primeira coisa que você precisa ter para você empreender, não importa se é com SaaS ou qualquer coisa na sua vida, é cara de pau. Então, assim, se você não tem cara de pau, você não tem perfil para ser empreendedor, porque você tem que ser cara de pau, você tem que subir num palco, você tem que pegar os holofotes, você tem que falar, você tem que escutar, você tem que expor seus pensamentos, você tem que. Você vende desde o primeiro dia, desde o momento que você tem uma ideia, você já está vendendo a sua ideia para você mesmo, para sua família, para todo mundo. Então, acho que a cara de pau é uma característica assim natural, uma condição sine qua non. Mas o que eu diria hoje é que, além da cara de pau, então, para quem está começando, os primeiros clientes de qualquer empresa, eu sempre recomendo você ir na unha. Então, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, indicação, LinkedIn, mandar mensagem no Instagram, mandar mensagem no LinkedIn, TikTok, cara, tem 1 milhão de redes sociais, só tem que ser criativo. Porque os primeiros clientes, eles são muito importantes para você entender as objeções, as dúvidas, né, o que as pessoas têm de perguntas para fazer. Porque às vezes você está com uma comunicação ruim, você está com uma comunicação muito complexa, né? Porque quando a gente lança nosso primeiro negócio, a gente quer que ele seja perfeito. Então a forma como a gente vende ele é buscando a perfeição. E aí você vai lá e faz um produto com muita tela, muito texto, uma landing page com muito texto, e, cara, a galera fica viajando. Ou você pega, tipo, os devs, o cara fica falando, não, porque isso aqui é ChatGPT 4.0, porque esse aqui é Gemini, não sei o quê. E, cara, você pega, tipo, uma IA para advogado, você acha que advogado sabe que porra é essa? Tipo, advogado não entende nada disso aí. Então, assim, eu vejo que, naturalmente, a galera tem que ir na mão para começar a entender as objeções, entender quais são as dúvidas. Eu acho que isso é muito importante e muito saudável. Quando a pessoa supera essa barreira e ela consegue seus primeiros 10 beta testers, 15 beta testers, naturalmente o segundo passo, na minha visão, é a pessoa aprender tráfego pago. Então, tráfego pago, atualmente, é o canal que mais faz sentido no Brasil para você construir um software. Porque tráfego pago, cara, é uma forma de você expor o seu sistema para centenas de pessoas com laser focus, assim, né? Então, eu escuto muitas pessoas falando assim, mas, cara, não entendo nada de tráfego pago, é muito complexo, é muito difícil. Pô, é difícil. Mas pensa comigo, nós estamos vendo na era da IA, certo? Então, tem IA em tudo. Obviamente, o Google e a Meta têm umas boas IAs. Então, a lógica dessas grandes empresas é simples. Se eu facilito para os meus usuários ganharem dinheiro, eles gastam mais dinheiro comigo. É muito simples o racional. Então, assim, cada vez mais vai ser mais fácil você aprender a fazer tráfego. Cada vez mais a IA vai fazer a parte de melhorar o público-alvo, de melhorar as campanhas, os criativos vão ser por IA, os vídeos vão ser por IA, vai ser tudo por IA. Então, eu acho que assim, todo mundo tem que aprender tráfego pago, mesmo que ainda hoje, em 2025, ainda seja um pouco complexo, talvez a galera escute esse podcast daqui 3 anos e fale, puta, sério mesmo que em 2025 você tinha que ver tutorial de tráfego? Mas assim, você tem que aprender isso, porque isso é a forma mais fácil de você escalar uma empresa hoje em dia. Exceto se você vender para corporate. Mas micro SaaS normalmente não vende para corporate, porque o cara tem um emprego, e para vender para corporate o cara precisa dedicar tipo 6 meses num ciclo de venda, e o cara não vai esperar 6 meses para vender o SaaS dele. Mas eu acredito que tráfego pago é muito importante. E, cara, qualquer cursinho que você fizer de tráfego pago, vídeo do YouTube que você seguir, Pedro Sobral, que o cara segue vídeo live, você aprende a fazer uma campanha. Então, na minha visão, tráfego pago é obrigatório para a galera sair, tipo, dos 1.000 para 5.000 para 10.000 de MRR, assim, obrigatório, cara. E aí depois a gente pode ir por outros caminhos, né? Depois que o cara estabeleceu o tráfego pago em ordem de dificuldade, eu acho que produção de conteúdo é sensacional. Por exemplo, building public. Então, muita gente começa a construir um micro SaaS em paralelo a uma atividade principal e monta uma newsletter para contar como está sendo a jornada e começa a postar no LinkedIn, tipo, para falar como está sendo o processo do SaaS, monta o canal do YouTube, e isso com o tempo também gera um efeito exponencial muito grande, porque como o micro SaaS está em alta, todo mundo quer saber de micro SaaS, as pessoas começam a seguir pessoas que falam de micro SaaS. Então, naturalmente, começa também a ter seguidores e a crescer bem. Então,
acho que produção de conteúdo, tráfego pago e outbound, na minha visão, são os meus favoritos. Eu acho que são bons canais, mas o tráfego pago disparado é o mais importante de todos. Sim. Você tinha comentado ali, dá para usar até para você validar uma ideia. Então você levanta uma landing page que você deveria conseguir levantar relativamente rápido, você põe dinheiro, vamos dizer assim, né, para trazer gente, e você vai conseguir ter uma Perfeito. ideia do que, vamos dizer assim, se as pessoas têm interesse ou não também. Super, cara. Essa é uma das estratégias que eu mais recomendo nos meus cursos também. Eu tenho um curso que eu ensino a galera a montar micro SaaS, chamado Do Zero ao Micro SaaS. E lá dentro, essa estratégia do Fake Door, eu acho ela perfeita, assim. Porque você põe uma tese e você já tem uma noção de quem é seu público-alvo, né? Então, no curso, eu falo para as pessoas que são 4 pilares que elas têm que saber. Público-alvo, canal de distribuição, proposta de valor e modelo de negócio. Nessa ordem. Então, assim, se você entrevistar as pessoas, você vai ter um cheiro de quem é seu público-alvo. Se o cara chega e fala assim, meu público-alvo são todas as PMEs do Brasil, mano, fudeu, porque é o Brasil inteiro. Então, assim, você tem que saber quem é o público-alvo. Canal de distribuição é o segundo pilar que as pessoas têm que validar. Por isso que eu sempre falo, cara, começa no tráfego pago ou no outbound, que são os melhores canais. Então, você pode começar fazendo uma landing page, pensando numa comunicação para o seu público-alvo, e você começa a testar tráfego pago pondo R$ 30 por dia, R$ 20 por dia, para você ver se você acerta o canal de distribuição e se você leva as pessoas para sua landing page e as pessoas clicam em falar com você ou em tentar comprar para cair no seu WhatsApp. Porque aí, cara, você mata a pau. Você já validou um canal, você já tem CAC e você já tem uma proposta de valor que as pessoas se interessaram genuinamente e clicaram para falar com você. Validou a ideia. Uhum. Muito bom. E você chegou a falar aqui de que dinheiro, né, a parte mais importante ali, que vai dizer se sua ideia está validada ou não. Mas assumindo que a pessoa já está ganhando um dinheirinho ali, já está entrando alguma coisa, quais são as principais métricas para onde ela deveria estar olhando fora o dinheiro? Retenção. Retenção é. Cara, o SaaS, diferente de um infoproduto, tipo assim, um infoproduto transacional, ele vende bastante, mas o cara tem que ficar fazendo um lançamento para fazer caixa. O infoproduto de assinatura, que, por exemplo, são comunidades e recorrentes e tal, eles têm uma média de renovação de 30% ao ano dos alunos. Então, você sabe que você vai ter 60%, 70% de churn ao ano. Se a gente pegar 70% de churn para um SaaS, mano, fecha as portas, a empresa vai embora, entendeu? Então, o SaaS, ele é muito importante você ter uma estrutura de onboarding muito redonda para que a pessoa chegue na proposta de valor, que é o que a gente chama de aha moment, o mais rápido possível. E lá dentro, essa pessoa tem que ficar constantemente sendo lembrada do valor que ela recebe do seu SaaS, que normalmente é economia de tempo ou aumento de faturamento, né? Você sempre interligado a tempo ou dinheiro. E aí, cara, a pessoa ela tem que ter um LTV longo. Então, quando você tem um SaaS que ele tem um churn de 20% ao mês, tipo, você ficar todo mês trazendo 10 pessoas, 2 vão sair. Cara, no final do ano, a gente tá falando de 250% de churn ao ano. Então, tipo, cara, 250% de pessoas cancelaram o seu SaaS. É muita coisa. Então, na minha visão, retenção é a coisa mais importante de toda. Disparado, assim. Por isso que eu costumo falar pra galera assim, você traz as pessoas e você valida se você acertou o seu core feature, sua proposta de valor, que é igual aos 4 passos que eu falei, né? Público-alvo, canal de distribuição, proposta de valor. Proposta de valor é a sua retenção. Então, se você acertou o público-alvo, a dor ela existe e você tem uma proposta de valor clara, retenção. Aí, o último pilar é modelo de negócio. Aí é fazer ajuste. É melhor freemium ou free trial? Ou paid trial? Mas aí é só ajustes, né? Porque no final do dia, o que importa é que você acertou o core. E o core é a fundação de qualquer coisa, cara. E aí, você acertando a retenção, você diminui suporte, você diminui fricção, você diminui tudo. E aí você pode começar, vamos dizer, a ter uma máquina de renda semi-passiva ali. Porque a partir do momento que você não tem 30 tickets de suporte por dia, mais seu chefe no seu cangote, isso te dá um bom alívio, tá ligado? Então, hoje o meu microsas, por exemplo, eu tenho de 1 a 2 tickets de suporte por dia, quando tem. Então, tipo, cara, assim, no almoço, em 15 minutinhos, eu matei meu suporte e tiro 10 pau por mês dela. Então, é muito importante acertar essa estrutura dessa jornada, e aí, acertando retenção, cara, só vai. Até porque existe um custo, normalmente, para trazer essa pessoa, porque você vai fazer tráfego ali, você vai pagar por tráfego, tem um custo para trazer, essa pessoa tem que dar retorno também. Então, se você tem um custo relativamente grande, né, dependendo do caso, talvez não esteja otimizado o tráfego,
alguma coisa assim. Essa pessoa paga pouquinho, porque normalmente micro-SaaS, a pessoa vai pagar, vamos dizer assim, uma taxa relativamente pequena, uma mensalidade pequena, então você pode ter problemas ali. Exatamente. E até dando um ponto interessante que você comentou, micro SaaS, cara, normalmente ele não é tanto atrelado a dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho um caso de um aluno meu que ele fatura 215 mil por mês e ele tem um trampo full time, entendeu? Então, eu tenho um outro case legal também, que o cara fatura 142 mil por mês, que eu falei com ele semana passada, e ele agora decidiu que ele ia virar uma startup e começou a montar uma equipe e tal, assim. Então, o micro SaaS, ele não está muito atrelado ao ticket médio, ao faturamento e tal. Ele está muito mais atrelado ao estilo de vida do cara, entendeu? Tipo, esse cara que eu falei que faturou 200 mil por mês, o mais irônico é que o cara é piloto de helicóptero. Então, assim, não é que o cara, tipo, pode puxar o celular a qualquer momento e ficar respondendo suporte das pessoas. Então, é muito curioso, assim. Acho que só uma observação, né? O microsas não faz diferença o tamanho, o cheiro, nem cor, assim. É muito mais o mindset, tá ligado? Então, no fim das contas, é possível aquela, vamos dizer assim, aquela ideia de ter uma empresa de uma pessoa só, onde ela, enfim, lida com tudo ali e consegue até ter um faturamento até bem grande, né? O que ela faz. Consegue, Edu, consegue. Ainda mais que a gente tá entrando nessa era de IA, cara. Aí você não, daqui a pouco não precisa mais fazer back-office, daqui a pouco você não precisa mais fazer criativos, daqui a pouco você não precisa mais fazer LP, você não precisa mais fazer copy, você não precisa mais ter contabilidade, porque tudo vai ser automático. Então, sim, tá cada vez ficando mais fácil, assim, da gente empreender, digamos. Boa. E um outro ponto que eu queria também entender contigo, eu sempre achei bastante complexo, assim, nas interações que eu já tive, como que a gente consegue precificar? Porque eu posso botar um valor que é muito baixinho e, cara, talvez ele não se encaixe tanto, ou botar um valor que é muito alto ali, enfim. Então, como é que eu consigo decidir um valor ali que é condizente, né, com o serviço que eu estou prestando? Ótima pergunta. Assim, primeiro, cara, que a precificação ela é uma arte. Eu acho que não existe uma ciência, assim, eu já li muito livro e nenhum livro me deu uma fórmula, falando assim, essa é a conta para precificar. Não existe. Então, assim, normalmente o que eu recomendo para a galera é seguir mais ou menos o preço que os benchmarks seguem, porque se você se diferencia muito dos benchmarks, por mais que seja melhor ou mais barato a sua solução, pode criar efeitos psicológicos nas pessoas, né? Nem sempre a pessoa pode falar assim, mais barato é pior. Isso aqui é muito barato. Não deve ser bom. Isso aqui custa 5 vezes mais. Esse é premium. Esse deve ser premium. Então, assim, é sempre bom você equiparar mais ou menos o preço do mercado. E aí, se você falar assim, mas não tem ninguém fazendo a mesma coisa que eu faço no mercado, cara, você não pesquisou direito, entendeu? Porque são 8 bilhões de pessoas no planeta, sério. Você acha alguém, não se preocupa. Outro ponto, cara, que eu vejo que as pessoas fazem é que elas tentam inventar muita roda na precificação. Então, a precificação ela tem que ser feita em cima do valor que você gera para as pessoas. Então, por exemplo, o HubSpot e o MailChimp, eles geram leads para as empresas através de e-mail marketing e as ferramentas de marketing, né? Então, se eles chegassem, por exemplo, para as empresas e cobrassem por usuário, eles estavam ferrados, porque as empresas iam criar lá uma conta chamada marketing, @nome da empresa, e ia dar senha para todo mundo da área de marketing, todo mundo ia usar mesmo login e senha. Mas eles entenderam que a proposta de valor deles é totalmente atrelada à quantidade de leads que eles geram. Então a precificação deles é em cima da proposta de valor, ou seja, eles precificam o número do contato, de quantos contatos eles geraram. Então, se uma empresa tem até 5 mil contatos, é uma empresa pequena. Agora, se uma empresa tem 50 mil ou 500 mil, é uma empresa média ou grande. Então, o MailChimp conseguiu aplicar a mesma camada de preço para o pequeno microempreendedor e para o gigante. Então, o segredo de você precificar é você entender qual é o valor que você gera e precificar em cima dele, porque daí você consegue precificar a cadeia inteira, tanto do cara muito pequenininho que vai comprar até o muito grande. E esse é o grande segredo. Outro ponto é que a galera fica quebrando a cabeça, tentando criar um monte de plano e preço para atender todo mundo. Mas o segredo é muito mais simples. É que às vezes a gente só precisa parar e pensar um pouco. Mas se você pegar uma landing page e colocar 2 ou 3 planos e colocar um botão na direita falando assim, fale com os vendedores, fale com o time de vendas, você já resolveu o problema dos grandes, entendeu? Porque o grande já vai clicar lá, já vai falar com o vendedor. Então, eu acho que a precificação ela tem que ser nesses dois grandes critérios, assim, benchmarks e saber precificar muito bem a proposta de valor. Por isso que as pessoas têm que entender que proposta de valor não é feature.
Porque se o cara se foca muito em funcionalidades, que normalmente os devs se focam muito em feature, o cara acha que o valor que ele está gerando é a quantidade de features que ele tem no sistema. Quando, na verdade, a proposta de valor é o output que a pessoa tem do seu software. Então, se você se propõe a economizar tempo ou a fazer a pessoa ganhar mais dinheiro, você tem que mostrar para ela que isso é calculável, isso é mensurável e ela tem que ter essa percepção e o seu preço tem que estar em cima disso, né? E aí você vai conseguir ganhar dinheiro. Eu sei que não é uma resposta exata e direta, mas ela é um ponto de partida para as pessoas refletirem, né? Que às vezes a gente quer pegar e assoprar e falar assim, o vento está apontando para a direita, eu vou cobrar R$ 29. E nem sempre o chutômetro é o melhor caminho. Às vezes você está cobrando R$ 29, mas a sua solução gera uma economia de 25 mil por mês para uma empresa. E aí, meu amigo, parabéns, assim, você que vai quebrar seu negócio, entendeu? Tem alguém muito feliz enquanto você está mais ou menos feliz. Então, por isso que eu acho que é importante sempre ter essa visão de valor, assim, sabe? Edu, só até fazendo mais um adendo, inclusive eu tô vendo muita precificação sendo alterada por causa das IAs, né? Então a gente está vendo muita ferramenta falando assim, cobro por tarefa completa, cobro por ticket resolvido, cobro por automação feita e tal. E eu acho esses modelos fantásticos também, mas eu ainda vejo que tem uma barreira bem grande de adaptação do mercado, principalmente do brasileiro, né? Porque quando chegou a nuvem no Brasil, já foi um caos para as empresas fazerem planejamento financeiro, né? E agora a gente está vendo o SaaS que cobra por sucesso também, então as empresas piram, né? Porque elas falam, cara, como que eu vou calcular quanto vai custar essa ferramenta no final do mês? Então a gente vai ter várias mudanças no mercado aí também em relação à precificação nos próximos meses, cara. Vamos ver aí, né? Talvez um cuidado que a pessoa também precisa tomar, eu já vi, freelancer normalmente acaba fazendo isso, né, em algumas situações, de cobrar baseado no trabalho que ele teve, ou baseado na hora que ele ganhava quando ele era CLT, alguma coisa assim, e normalmente isso não é um bom parâmetro ali, né? E, assim, a gente falou aqui de marketing, vendas, como ter ideia, a gente falou de vários assuntos, e provavelmente essa pergunta que eu vou fazer já foi respondida, mas eu vou fazer da mesma forma. E, assim, quando eu começo a criar um SaaS, eu tive minha ideia, comecei a implementar e tal, quais são os maiores desafios que provavelmente eu vou enfrentar, ou que já posso esperar que eu vou enfrentar aí vamos dizer, nos próximos 6 meses, um ano, enfim, conforme for criando meu produto? Cara, os maiores desafios de empreender no geral, independente de ser um SaaS, uma startup, um infoproduto, normalmente é nós mesmos. Assim, nós somos a nossa grande armadilha, né? Porque a gente se sabota muito, né? A gente fica tipo, será que as pessoas vão comprar? Ai, será que elas vão falar? Ai, será que as pessoas vão rir de mim que eu tô fazendo isso? Ai, eu vou produzir conteúdo, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é quebrar essa síndrome do impostor, por isso que eu volto ao cara de pau, entendeu? Você tem que ligar o botãozinho do foda-se ali e falar assim, cara, sou eu contra o mundo e é isso, assim. Desculpa o palavrão. Mas eu acho que dito isso, eu vejo que o maior desafio que as pessoas têm é em criar uma rotina com um novo negócio. Então, como é muita coisa nova no primeiro SaaS, é tudo muito complexo. Então, tipo, nossa, preciso aprender sobre tráfego pago. Nossa, preciso aprender sobre proposta de valor. Preciso aprender sobre onboarding. Preciso aprender sobre suporte. Preciso achar ferramenta de suporte. Preciso achar ferramenta. Então, assim, é muita novidade e é too much, assim. Então, normalmente acontece duas coisas aqui. Ou a pessoa ama ou ela odeia, assim, vira amor ou ódio. Então, essa fase, ela é uma fase muito complexa, porque você não está montando um produto, você está montando uma empresa. Então, você tem que montar todas as áreas de uma empresa, os processos, tem que entender um pouco de governança, e isso tem uma curva. Por isso que eu falo para a galera que tipo, ela não se focar tanto no produto e mais no go-to-market, porque é muito mais importante você ter essas lições aprendidas, porque aí nos seus próximos micro-SaaS, seus próximos negócios, cara, você já dominou a arte de montar isso, entendeu? Já saiu o frio da barriga, já é papum straightforward, assim. Então eu acho que assim, o maior desafio que a galera tem é de criar uma rotina, primeiramente, e entender que, tipo, o que ela tá desenvolvendo é uma coisa que ela vai levar para a vida inteira e não só, tipo, um documento no Notion com um monte de task bonitinha, mas que é uma visão sistêmica que ela vai construir. Então, entendendo que ela tá desenvolvendo novas habilidades e que ela vai levar isso para a vida inteira, o próximo passo é ela tentar documentar e organizar o máximo possível, porque eu vejo que muitas pessoas se perdem na desorganização e na hora de começar a terceirizar coisas para desafogar, a pessoa, tipo, passa mais tempo ensinando as pessoas do que cuidando do negócio próprio dela. Então,
Eu vejo assim, você aprendeu um pouco sobre tráfego pago, aprendeu a montar um pouco de criativos e agora você quer trazer alguém com mais experiência, organiza tudo o que você aprendeu, todos os conhecimentos, os processos, as contas, os logins e deixa num documento, porque isso vai facilitar imensamente sua vida. Se aprendeu sobre suporte e a melhor ferramenta e tal, cara, grava um vídeo no Loom explicando como usar a ferramenta, monta uma base de conhecimento, faz tudo, porque as pessoas elas só ficam executando, executando, executando e elas não montam as fundações. E aí, na hora de trazer uma pessoa para ajudar no suporte, para ajudar no tráfego, cara, vira uma zona, assim, uma zona. Então, eu acho que é isso, assim, síndrome do impostor, você, né, quebrar suas crenças, suas limitações. Depois, é você se organizar e entender que você está construindo uma empresa e isso vai doer e isso tem uma curva de aprendizado e não tem como fugir disso. E você não pode se desesperar, né? Se você engravidar 8 mulheres, elas não vão parir uma criança em um mês. Vai demorar ainda uns 8, 9 meses ainda, não tem o que fazer. E então, assim, curta a jornada, né? E o terceiro, cara, eu acho que é documentação para você saber que em algum momento você vai começar a terceirizar as coisas e elas têm que estar organizadas. Então tem que existir processos e documentos para isso, que senão vira uma zona e você vai se encontrar no meio de um furacão. E aí você vai trazer pessoas, as pessoas vão se perder, você vai se perder e vai só piorar a situação, tá ligado? E aí você vai culpar o cara vai culpar você, e aí não vai resolver problema de ninguém e você vai perder dinheiro. Tem alguma opinião impopular sobre SaaS que você tem? Normalmente a galera discorda de você? Cara, eu acho que de cabeça, não. Não tem nada assim que eu sou muito rígido e falo assim, isso aqui é o certo. Porque no final do dia, construir uma empresa não existe um livro que diz passo a passo como você fazer. Eu só acho que tem algumas pessoas que elas preferem o caminho de aprender por conta própria do que aprender com a experiência dos outros. Então, assim, tem muita gente que consome meus conteúdos, que consome meu tempo, que fala comigo, que me paga para ensinar elas, e eles falam: não, faz sentido o que o Bruno tá falando, mas eu acho que eu vou testar aqui do meu jeito, sabe? E aí a pessoa vai lá e gasta dinheiro, quebra a cara, e aí ela volta e fala: putz, aquela dica que você deu eu devia ter te escutado. Então eu acho que é só um pouco disso, sim, mas eu acho que no final do dia a coisa mais importante que eu deixo para todo mundo que está escutando esse podcast aqui é que, cara, para você construir algo, você tem que sair da zona de conforto. E não, assim, você nunca vai conseguir terceirizar isso. Você não consegue terceirizar você sair da zona de conforto. Mesmo que você terceirize o produto, mesmo que você terceirize o tráfego pago, mesmo que você terceirize tudo, alguém ainda vai ter que estar lá escutando os clientes, colocando melhorias, e nunca vai ser igual para os mesmos negócios, para todos os negócios. Então você vai lançar um micro SaaS aqui, você vai tirar uma pira e ele pode dar certo ou quebrar, e aí você vai lançar outro e vai dar certo ou quebrar, e não existe um passo a passo. O que existe é mais uma estrutura macro, assim. Se você se focar nos 4 pilares que eu sugeri, você diminui um pouco a chance de erro. Mas não quer dizer que o erro não exista e que isso vai te blindar de algo, né? Até porque no fim das contas existe também uma aleatoriedade no mundo. Então, às vezes você faz tudo certinho, mas, cara, questão de mercado, coisas Timing. acontecem que. É, Timing também atrapalha bastante, enfim. Ou atrapalha ou ajuda bastante também, né? De ou maneira. ajuda, né? É uma É, faca de dois gumes. pois é. E, enfim. Daí eu queria abrir um espaço final aqui para você passar uma mensagem para quem estiver acompanhando a gente, fazer seu jabá se você quiser, fica à vontade. Legal. Cara, o meu jabá, ele tá muito mais na parte de dizer pra vocês que eu acho que vocês têm que tentar. Eu acho que todo mundo tem que tentar. Eu acho loucura a gente estar em pleno 2025 e 25 e as pessoas dependendo de uma única fonte de renda. Loucura. Cara, a pandemia foi a prova disso, né? Um monte de gente perdendo emprego, recessão, né? Óbvio, na pandemia cresceu muito o mercado de tech, mas depois a conta veio, tá ligado? Então, assim, o que eu quero deixar de provocação para os nossos ouvintes é que eu acho que, assim, é muito. Não apostem todas as fichas, né, num único lugar, assim, não façam isso. É, use algo que você ama, um hobby, alguma coisa, e transforme isso numa pequena fonte de renda, seja um micro SaaS, seja um infoproduto, seja uma consultoria, um serviço, mas é muito importante para você ir aprendendo essas skills de vendas, aprender skills de operação, aprender um pouco sobre administração, sobre governança. E eu acho que se você está num momento agora também que você está se perguntando, putz,
eu queria muito fazer micro SaaS, mas tenho dúvida, não sou técnico e tal. O que eu recomendaria para as pessoas, e aí fazendo meu jabá, venham para minha comunidade, né? Eu tenho uma comunidade chamada Micro SaaS Pro, e dentro dessa comunidade eu não sou dev, eu também sou uma pessoa que eu sei muito de negócio, mas não sei nada de parte técnica. Então eu ensino pessoas a construírem um micro SaaS sem elas saberem seguir a parte técnica, porque eu acho que se você segue esse frameworkzinho dos 4 pilares que eu comentei, você consegue contratar um dev para montar MVP e você faz isso com uma assertividade muito grande e muito mais barato e já tem clientes pagantes desde o primeiro dia, né? Porque se você seguir o framework Fake Dory e tal, você já tem leads, já tem pessoas. Então eu recomendo demais, assim, no brainer. E para a galera técnica também é super bem-vinda na minha comunidade, porque acho que 60% dos meus alunos são devs, então se você também quiser entrar lá para trocar experiência e tal, super bem-vindos. E cara, eu desejo uns bons negócios para todo mundo, né? Porque eu acho que se a pessoa chegou até o fim aqui, tá escutando muito sobre negócios e escutando esse louco falar quase num monólogo aqui, o mínimo que eu posso desejar para vocês é que vocês, porra, tenham muito sucesso aí, consigam conquistar grandes coisas na vida aí. Boa, muito bom, né? E a pessoa saber tecnologia, né? Saber, enfim, codificar, criar produtos ali vamos dizer assim, uma alavanca importante para ela. Aí falta aprender talvez o lado de negócios ali, né? Não é tão óbvio assim para uma pessoa que tem background bastante técnico. Não é óbvio, cara, não é óbvio. É uma jornadinha, assim. Por isso que eu acho que comunidades é uma coisa muito legal, assim, porque você tá num grupo com muitas pessoas, você aprende muito por osmose, assim. Então, eu gosto muito. Boa, cara. Muito bom, Bruno. Gostei muito, cara, de conversar contigo aqui. Aprendi um bocado. Muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Abração e até a próxima. Obrigado, Edu. Até mais, gente.